Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Senado, internautas que nos seguem pelas redes sociais. Ontem foi aprovada pela base do governo Temer na Câmara dos Deputados, com a presença inclusive de 3 ministros pernambucanos que votaram a favor da reforma trabalhista. Foi, portanto, aprovado o texto principal dessa pseudo-reforma. Uma reforma, inclusive, em que mais de 30% das emendas que foram apresentadas foram escritas por lobbies ou associações patronais, como a CNI, a CNT, que terminaram por ser financiadores também do processo do impeachment no nosso país. Das emendas que foram acolhidas pelo relator do PSDB, mais da metade veio exatamente do que foi apresentado por esses lobistas e essas associações profissionais. Portanto, é uma reforma para o setor patronal e um golpe sob medida contra os trabalhadores, especialmente os mais pobres. As manifestações de rua do ano passado contra a presidenta Dilma e contra o PT, das quais participaram milhões de brasileiros que estavam praticamente cegos e desavisados, foram a maior mobilização que trabalhadores realizaram contra si mesmos em toda a história do nosso país. Ontem foram aprovadas medidas terríveis, eu diria, para não ser mais duro. A aprovação de que aquilo que for objeto de acordo passa a valer mais do que o que a lei prevê. É a supremacia do acordado em relação ao legislado. E isso, especialmente no momento em que nós temos desemprego alto, perda da renda dos trabalhadores, sindicatos que uma outra decisão é acabar com a contribuição sindical, portanto, sindicatos que estarão fragilizados. Aprovar que o acordo se sobrepõe à lei, pode ser, inclusive, contra a lei, significa jogar sobre os trabalhadores menos organizados, mais frágeis, no momento em que os sindicatos vão estar fragilizados, o peso de acordos que, em verdade, não serão feitos em condições de igualdade. A mesma coisa é a restrição às ações trabalhistas gratuitas na Justiça. Muita gente diz que a Justiça do Trabalho é muito favorável aos trabalhadores, enfim, mas imagine se não houvesse a Justiça do Trabalho, como os conflitos seriam dirimidos no momento de uma demissão, no momento de conflitos, não é? E, portanto, a partir de agora, o acesso gratuito em todas as situações estará comprometido. O excesso de jornada, mesmo sem acordo prévio. A partir de agora, você pode ter jornadas de 12 horas, com intervalos de 36 horas para descanso, né? E isso sem que haja um acordo prévio para tal. O acordo patrão-empregado pode se fazer por fora do próprio contrato, pelo que foi colocado. O vale-refeição, benefícios, não serão mais encargos aos patrões, redução de 2/3 do adicional por almoço e descanso também, restringe a eleição de representantes dos empregados e a apresentação de valor exato em causa trabalhista será outra exigência. Afora uma série de outras medidas, entre elas o fim da contribuição sindical, que tem um objetivo claro, que é o de fragilizar ainda mais os sindicatos, as centrais sindicais, os movimentos sociais
no campo sindical. E essa reforma, por mexer em mais de 100 pontos da CLT, ela é, sim, o enterro, o fim da consolidação das leis do trabalho. E chamam isso de modernidade. Modernidade é trabalhar sem ter a contrapartida adequada. Modernidade é dividir ao bel prazer do empresário as férias do trabalhador em 3 períodos distintos. Modernidade é fragilizar, é enfraquecer os sindicatos que representam os trabalhadores. Modernidade é o trabalho intermitente, pelo menos isso aí não passou lá ontem, mas era interesse do governo fazer passar. Modernidade é não contabilizar mais o tempo decorrido entre a saída de casa e a chegada no trabalho, se o transporte for oferecido pela empresa. Portanto, é realmente um processo extremamente agressivo de retirada de direitos, de benefícios sociais, de melhoria das condições de vida do povo trabalhador. Portanto, senhor presidente, nós deveremos receber aqui em breve essa reforma. Os destaques serão votados, são 17 destaques que estão aguardando a votação. Espero que entre esses foram votados? Votou ontem. Todos os destaques foram votados. É. Então, terra arrasada. Somos nós que vamos aguardar aqui e confiar no patriotismo dos senadores que daqui fazem parte, para que nós possamos rechaçar essa reforma. E, sinceramente, essa decisão acontece num momento muito grave para o nosso país, mas também um momento em que os trabalhadores vão dar a resposta. Com certeza, amanhã, quando nós vamos ter a greve nacional, eu pergunto ao presidente se eu poderia dar a parte, já que eu estou na comunicação inadiável. Claro. Eu agradeço. Então, dou a parte inicialmente à senadora Vanessa, primeiro as mulheres, depois Vossa Excelência. Muito obrigada. Eu serei breve, agradecendo também ao senador Cássio por nos permitir travar um pouco esse diálogo. Sabemos da posição contrária que ele tem à nossa, mas é importante que se debata profundamente, que, como diz o senador Lindbergh, a proposta já está pronta para chegar a essa casa. E pelas notícias que estamos ouvindo, senador Humberto, deverá haver um pedido de urgência também na tramitação da matéria. E eu espero que esse seja o primeiro ponto que nós devamos enfrentar. Não é admissível, não só em nome dos direitos dos trabalhadores brasileiros, mas do próprio país, que uma matéria desta monta tramite em regime de urgência. Então, ontem, eu acompanhei até onde pude pela televisão. E, senador, eles rejeitaram todos os destaques. Do destaque que retirava a prevalência do negociado sobre o legislado, aqueles que tratavam de outras questões relativas aos artigos mexidos. Eu só quero chamar a atenção, primeiro contribuir com Vossa Excelência, mas chamar a atenção do que Vossa Excelência levantou, o que foi o tom do debate de ontem. Os 270 e poucos que votaram a favor da reforma, eles falavam essa palavra que Vossa Excelência repetiu, a modernidade. Liga-se a televisão, o rádio, as notícias que a gente vê que o Brasil, enfim, entra na era da modernidade. O que é modernidade? Modernidade é tirar direito de trabalhador? Modernidade é rasgar uma lei que existe há mais de 70 anos e que garante os direitos do elo mais fraco da cadeia entre capital e trabalho? Ou alguém pensa que a possibilidade da divisão de férias é bom para o trabalhador? Seria se ele tivesse o livre-arbítrio de dizer quando quisesse gozar, mas não vai ser ele. Vai ser o patrão que vai dizer, vai planejar a produção. Eu disse, não, no mês seguinte você vai ter 10 dias de férias. Não, senhor, mas eu não quero, minhas crianças estão na aula. Ou é isso ou está fora. Então, veja, é muito grave o que aprovou-se ontem na Câmara dos Deputados, mas é gravíssimo. Então, senador Humberto, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu nutro muita esperança com Vossa Excelência aqui no Senado Federal, porque tenho certeza que, a partir de amanhã,
nós vamos ter um outro país. Eles diziam, eles que derrubaram a presidente, que hoje o Brasil vê quais os reais motivos, não era por ela, nem porque cometeu crime, porque realmente nenhum crime ela cometeu. Era para fazer isso que eles estão fazendo. Na época eles diziam, mas uma presidenta com 10% não reúne mais as condições de governabilidade. E o que eles dizem agora de quem tem 4%? 4% é o que tem o senhor Michel Temer. O que eles dizem? Não tem problema. Eles vão mudar muito de opinião, de pensamento, quando ver a população mobilizada, defendendo os direitos dos trabalhadores e da própria nação brasileira que está em risco. Parabéns, senador Humberto. Agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo a minha comunicação e ouço com prazer o senador Lindenberg Faria. Senador Humberto Costa, primeiro, parabenizar o discurso de Vossa Excelência e dizer às pessoas que estão acompanhando que eu tenho muita esperança que a gente derrote esse projeto de reforma trabalhista aqui no Senado. Porque, veja bem, quero lembrar as pessoas, vocês lembram que, quando o Eduardo Cunha era presidente da Câmara dos Deputados, que eles aprovaram o projeto de terceirização lá na Câmara. Chegou aqui, está mais de um ano, e o projeto não prosperou. Porque aqui a gente conseguiu fazer uma articulação mais ampla. Eu estou vendo a bancada dos senadores do PMDB aqui muito dividida. Vi declarações do líder do Senado, do PMDB, Renan Calheiros, contra essa reforma trabalhista. Aqui tem um espaço diferente. Em relação a essas questões que envolvem reformas trabalhistas, na Câmara sempre foi aprovado com muito mais velocidade. E o que eu vejo também, senador Humberto, que Vossa Excelência falou, amanhã nós vamos ter um dia que vai alterar muito a correlação de forças do país. Você veja, essa greve geral não é qualquer greve geral. Os informes que a gente tem recebido dos sindicatos é que vai ser a maior greve geral depois de 1988. Não é uma greve só convocada pela esquerda, pelo PT, PCdoB, não. Existe um movimento muito amplo. Vossa Excelência tem visto, por exemplo, o bispo de Recife, bispo de vários estados brasileiros, falando e convocando a população para ir às ruas. Então, a gente está sentindo que amanhã vai ser um dia que esse país vai parar com muita força. E eu acho que o recado vai ser o seguinte, é um recado duro contra a reforma trabalhista, previdenciária, mas o recado vai ser um recado ainda maior. Vai ser como se o Brasil todo estivesse dizendo, sai daí, Temer, sai dessa presidência da República. Ele tem 4%, como falou a senadora Vanessa. Nunca na história desse país um presidente teve uma popularidade como essa, 4%. 92% dizem que o Brasil está no rumo errado. E eu estou convencido, porque esse movimento de amanhã pode estabelecer as bases para a gente desencadear com muita força uma campanha por eleições no país, porque esse é o único jeito, é antecipar em um ano. Em vez de outubro de 2018, vamos fazer uma eleição em outubro de 2017 para todo mundo, para senador, para deputado, eleição geral. Porque aí você vai ter um presidente com legitimidade popular para tirar o país da crise. Nós vamos ter o nosso candidato, que é o Lula. Eles que têm um deles, que procurem o candidato deles. E vamos disputar. De qualquer forma, é uma saída para o país. Nós temos que, nesse momento, olhar para o país. O país não aguenta um governo fraco como esse até 2018. Eu estou colocando todas as minhas fichas nessa greve geral. Eu sei que muita gente nos acompanha aqui resistindo, mas eu digo com sinceridade, hoje o que a gente pode fazer aqui é mínimo. A grande questão está nas ruas do país. E se as ruas do país mostrarem força, como eu acredito que vai ser o dia de amanhã, melhora muito a situação para a nossa luta aqui no Parlamento. Parabéns, senador Humberto Costa. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento e me associo, inclusive, ao posicionamento de Vossa Excelência, no sentido de que amanhã precisa ser um dia com ampla participação popular, para que nós possamos dar corpo à proposta que está surgindo e surgindo com força aqui dentro do Senado, na Câmara também, de anteciparmos as eleições gerais para outubro desse ano. Todos nós abriríamos mão do mandato que nos resta e iríamos para uma disputa na sociedade, com eleição para presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais, para que o povo possa dizer qual é o rumo que o nosso país deve tomar. Então, amanhã,
Eu sei que todos os que aqui estão estarão nessa mobilização, nessa greve. É importante dizer que não é apenas Temer. Temer tem conseguido se manter porque tem o apoio do PSDB, principalmente, que é hoje quem manda nesse governo, o apoio do DEM, o apoio do PPS e o próprio PMDB. E eu acho que amanhã os parlamentares de todo o Brasil, os deputados, os senadores, irão sentir na pele o peso que é o posicionamento maciço do povo do nosso país contra esse governo, contra essas reformas e pela retomada de um rumo melhor para o nosso país. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Obrigado, senhores senadores e senhoras senadoras.